Bom dia, gente. Bom dia, minhas amoras, meus amores. Tudo bem com vocês? Passando para desejar um ótimo dia e compartilhar um raciocínio aqui com vocês que está aí do outro lado. Eu espero que quando esse vídeo chegar até vocês, vocês estejam passando por um maravilhoso dia. E se não tiver, o Senhor, Ele é quem toma conta de tudo e Ele é quem bate o martelo para tudo e para todas as coisas. Gente, me mudei faz um ano para o bairro Pedra 90, mas eu já morei aqui, eu amo esse lugar, gosto desse lugar, mas tinha me mudado daqui por motivos de trabalho. Mas enfim, estou de volta. E observando o bairro Pedra 90, tenho visto como tem crescido o número de animais na rua. São muitos os animais na rua. Eu não sei se vocês entendem, se vocês sabem, alguns eu acredito que entendem e sabem, mas todo e qualquer animal que está na rua, ele é fruto da irresponsabilidade de um ser humano. E outra coisa que eu vou dizer para você, você que diz que é cristão, vamos falar sobre cristão, né? Porque quem já tá todo errado mesmo, gente, não tá ligando com nada. Mas vamos falar das pessoas que dizem ser pessoas de Deus, das pessoas que dizem ser convertidos, das pessoas que dizem que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Vamos falar com essas pessoas, porque eu já vi esse tipo de pessoas colocando chumbinho para animal. Na época, eu era muito bestinha, eu tinha muito medo, mas eu confesso que se fosse hoje e eu presenciasse a cena, eu denunciava. Hoje eu tenho outro pensamento, hoje eu tenho uma outra linha de raciocínio. Aquela época eu era muito boba, muito boba. Eu via, só falava assim, olha, você vai colher, isso aí que você está fazendo, a colheita chega, a colheita vem. A pessoa que canta no ministério de louvor, a pessoa que ministra a palavra de Deus, a pessoa que fala sobre a palavra de Deus e ter coragem de colocar um bolo de carne em cima da sua bancada para os gatos que estão morrendo de fome comer e morrerem. Você tem noção o que um chumbinho, o que um veneno de rato faz dentro do organismo de um bichinho, quando ele vai lá, de um bichinho, de pessoa, seja de quem for, quando o ser vivente vai lá e come esse alimento? Você tem noção do estrago, da dor, do processo que esse animal passa, essa pessoa passa, seja quem for, né? Porque nós vemos aí dando veneno até pra gente, que dirá pra bicho, né? Pois é, mas uma coisa me leva a ter esperança. Uma coisa me leva a ter esperança. Crer que da palavra do Senhor ninguém acrescenta uma vírgula e nem tira uma vírgula. E a palavra de Deus diz que aquele que planta vento, ele colhe tempestade. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas. E daí Deus criou os animais. E Deus fez tudo, fez a divisão de água e terra seca, e Deus fez tudo maravilhoso para que nós pudéssemos gozar do melhor na face da terra. E daí a palavra de Deus diz que Deus deu a autoridade ao homem para que cuidasse de todas essas coisas. Então, quando nós vemos um animal no meio da rua, fuçando seu lixo, quando o animal está fuçando sua lixeira, derrubando o lixo da sua lixeira, se você não puder, se você for tão morto de fome, se você for tão miserável, vou dizer logo assim, que você não puder pegar um copo de água e uma vasilhinha de ração ou de comida que seja, e pôr na porta da sua casa, não escurrace ele não. Não joga pedra nele não, não joga água quente nele não. Não põe chumbinho dentro da carne, não. Não põe veneno de rato dentro da carne dele, não. Porque eu vou te lembrar uma coisa. Esse Deus que criou você e que pintou você e que desenhou e fez a imagem e semelhança, é o único ser vivente humano que é a imagem e semelhança de Deus. Esse mesmo Deus que criou e projetou você, foi o Deus que criou e projetou todos os animais na face da terra. Inclusive os pets, os gatos, cachorro. E se eles estão fuçando a sua lixeira, é porque ele está com fome, ele está com sede, ele está morrendo de fome, ele está morrendo de sede. E ele não sabe pedir, como os andarilhos pedem. Os seres humanos pedem. Eles pedem uma moedinha, eles pedem um café, eles pedem um prato de comida. O cachorro, o gato, o passarinho, o periquito, o papagaio, a vaca, o boi, ele não sabe pedir.
Ele depende de você que Deus criou e fez a imagem e semelhança dele. Então vamos pensar um pouquinho. Se Deus te criou e fez a imagem e semelhança dele, o que Deus faria no seu lugar? O que Jesus, sendo Deus, faria no seu lugar quando ele vê um pet na rua morrendo de fome, fuçando a lixeira, na frente da sua casa deitado, desanimado, desiludido, como eu acabei de ver um ali, e já fui lá, já levei comida, já levei água. Ah, e para você que implica com essas pessoas também, que dão alimento para os cachorros, que coloca pote de água, que coloca comida, vou te dizer uma coisa, isso também é crime. De repente você não sabe, você implica, você caça confusão, você caça contenda. Eu vou te dizer uma coisa, isso também é crime, porque os protetores de animais, os cuidadores de animais, eles têm lei que ampara eles. E a lei ampara o protetor de animal. Ele pode, qualquer pessoa pode colocar comida para os animais na rua, desde que não faça aglomeração de lixo. Ele tem liberdade para tratar dos animais na rua. Então, isso aí também é crime, pensa nisso, tá? E vou dizer mais uma vez para você que se diz tão santo. Ah, mas eu sou muito santa. Eu vou no círculo de oração 4 da manhã, eu vou na oração das 5, eu vou na oração das 8, das 9, das 10. Bulufas, se você vai. Você pode ir no culto de segunda a segunda. Você pode ir na oração de segunda a segunda. Você pode falar em mistério de segunda a segunda, 24 horas, dentro de casa, fora de casa, no meio da rua. Se você não obedecer a palavra de Deus como manda a palavra do Senhor, de nada vai te adiantar tudo isso que você faz. De nada. Se você fala em mistério, se você profetiza, sai por aí fazendo profecias tortas e às direitas, até o que Deus mandou e o que Deus não mandou também. E você vai lá e chuta o cachorro, chuta o gato, enxota, coloca veneno. Minha amiga, meu amor, você tá jogando pérola para os porcos. Eu vou te dizer uma coisa, bem sincera. Melhor seria que nem fosse na igreja. Melhor seria que nem fosse na igreja. Sabe por quê? Porque não tá fazendo diferença mesmo. Tá indo na igreja de segunda a segunda, não falta um culto. Culto de oração, culto de ciclo de oração, culto de festa, culto de Páscoa, oração do meio-dia, da meia-noite, oração da manhã, de madrugada. E maltratando os animais que Deus criou. E pondo veneno para os animais que Deus criou. Olha, melhor seria que nem fosse na igreja. Sabe por quê? Porque você está impedindo outras pessoas que precisam, que necessitam, que têm sede de Deus, de chegar na casa do Senhor. Você está impedindo. Eu vou te dizer por que você está impedindo. Você está impedindo porque o teu exemplo não condiz com o que Cristo pregou e com o que Cristo deixou. O teu exemplo não condiz. As tuas atitudes não condiz. Falar é muito fácil, meu amigo. Mas viver é que eu quero ver. Muitos falam muito de mim, né? Falam. É porque eu sou mesmo realista. É porque eu sou mesmo realista. E não tem problema de falar, não. Pode falar. Porque quanto mais fala, quanto mais pedra joga, mais eu tenho uma intimidade com Deus, porque eu sei que eu tenho. Quem me conhece, conhece o meu testemunho. E eu sei que eu tenho. E eu vou te dizer uma coisa, crente, vigia. Porque Jesus está voltando. E de repente você está pensando que o veneno do bicho não vai fazer diferença nenhuma. E vai fazer sim. E vou te dizer uma coisa, quando você vê pessoas aí lastimáveis sofrendo, vigia primeiro o que ele plantou. Porque de repente está na hora dele colher todo o plantio dele e você está entremetendo e você está entrando na frente. Então, vigia para você não entrar na frente do tratamento de Deus na vida daqueles que estão colhendo o que eles plantaram. Eu vou te dizer uma coisa, o plantio é opcional. Mas a colheita, meu amigo, dela você não escapa não. Não escapa não.